Você que ainda não segue nossa página, também faça isso. Ative as notificações para que nós possamos ter mais acesso. E eu tenho certeza que essa palavra pode tocar na vida de muitas pessoas. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, vai dizer assim: Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. E teve conselho com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus havia dito, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não apenas uma vez, e nem duas vezes. Turbou-se por conta disto o coração do rei da Síria, que chamou os servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: não é assim, ó rei, meu senhor, mas é o profeta Eliseu. Ele que está lá em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde está Eliseu, para que eu envie e mande trazê-lo. E assim lhe foi dito: eis que ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, ele saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e com carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, o que agora podemos fazer? Presta atenção nessa resposta. Eliseu então respondeu: não tenha medo, porque os que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você senta dizendo amém. Estarei iniciando agora uma série de mensagens acerca do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é uma incógnita para todos aqueles que habitam sobre a terra. O primeiro motivo disso é o medo. Muita gente tem medo de descobrir aquilo que os olhos não podem contemplar. O segundo detalhe importante acerca do mundo espiritual é: ele não é visto, pelo menos de maneira natural, pela humanidade. Apenas o sobrenatural pode trazer a visão
aquilo que compõe o mundo espiritual. O terceiro ponto que você precisa entender é que o mundo espiritual é vivo e não material. Ele possui vida. E certamente é muito mais numeroso e poderoso do que o mundo em matéria em que vivemos. Um outro ponto para você argumentar é: em todas as religiões existentes na Terra, existe a presença do mundo espiritual. Todas. Isso nos leva a entender que uma das maiores curiosidades da humanidade é desvendar aquilo que não conseguimos ver. Não necessariamente aquilo que não vemos é relacionado ao mundo espiritual. Um exemplo disso é o vento. O vento não é visto por nós, mas ele não é parte do mundo do espírito. Nem tudo aquilo que você não vê faz parte do mundo espiritual. Existem coisas que não são visíveis aos nossos olhos, mas que nós podemos contemplar certamente dessa forma. As coisas que acontecem no mundo espiritual, elas refletem na nossa vida, porque nós também temos espírito. Nós somos tricotomistas, é assim que chamamos. Nós somos munidos de corpo, alma e espírito. O nosso corpo refere-se à nossa matéria em carne e osso. A nossa alma, ela é referente às nossas emoções, é conhecida como a sede das emoções. É através da nossa alma que nós sentimos amor, tristeza, alegria. A alma é o que nos assemelha em sentimentos àquilo que o Deus que cremos possui, sendo que o Espírito é o que nos faz ligação com Deus. O Espírito é o que compõe a natureza de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então o campo espiritual, ele existe nas regiões celestiais, porque aquele que criou tanto o plano espiritual como o plano terreno é Deus. Para que possamos ter uma visão espiritual, a primeira coisa que eu preciso ter é ligação com Deus, é ligação com o eterno, porque somente Deus pode abrir a nossa visão para um campo que não conhecemos. Para nós cristãos, a importância do mundo espiritual está selado pelos pactos que Jesus cumpriu na terra. Jesus cumpriu na terra um pacto que é selado no mundo espiritual. E que moeda é essa? O sangue. O sangue, o meu, o seu sangue, é o argumento de valor que é utilizado no mundo espiritual. É por isso que não apenas para nós cristãos, mas também para aqueles que são praticantes da idolatria, o sangue é o selo de uma mudança espiritual. Um grande exemplo para aqueles que trabalham com a religião do candomblé. Muitos dos adereços utilizados são utilizados com mortes de animais, como galinha, como carneiro. Por quê? Porque no mundo espiritual, seja ele para a religião A ou religião B, a moeda de valor continua sendo a mesma, o sangue.
Então, um animal foi sacrificado para que tivesse peso no mundo espiritual. Isso acontece em diversas religiões africanas, em algumas religiões de cunho também brasileiro. O sangue é a moeda de valor no mundo espiritual. Para nós cristãos não é diferente. Não pense assim. Aonde é que isso começa, pastor? Isso começa no Éden, no jardim de Deus. A Bíblia vai dizer que Adão pecou. Adão peca no momento que ele come do fruto a qual Deus havia o proibido de consumir. A Bíblia vai dizer que a primeira reação de Adão, o primeiro homem, é procurar folhas de árvores para cobrir a sua nudez. Ele se esconde através dos arbustos. Chega então o momento em que Deus descia à terra para conversar com o homem. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia à terra. Isso traz um horário marcado, um tempo de qualidade que o Deus eterno possuía com o homem diariamente. Nesse tempo organizado, Deus desceu e Adão não estava no lugar aonde comumente eles se encontravam. A Bíblia diz então que Deus questiona e interroga: Adão, onde tu estás? De prontidão, Adão, receioso do que encontraria, diz: eu estou aqui atrás dos arbustos. Existem algumas versões equivocadas da literatura bíblica que fala que ele estava atrás da figueira. Nada nos afirma que aquilo era uma figueira. Porém, ele se esconde atrás dos arbustos e responde: Pai, eu estou aqui atrás dos arbustos, porque eu estou nu. O que é que a nudez significa para mim e para você nos dias de hoje? Vergonha. As pessoas que se despem das suas vestimentas, elas estão expondo a sua vergonha. Elas estão sendo expostas. Então a nudez, ela só é atribuída para aqueles que coabitam em intimidade, ou para aqueles que possuem a inocência de não perceber que a nudez gera vergonha. Crianças, elas não se envergonham da sua nudez, porque na criança existe inocência. Então, mediante a inocência, não há exposição, existe uma cumplicidade, porque não existe atribuição de pecado. No momento em que Adão se expõe, ele está declarando que para ele aquilo que era inocência passou a ser vergonha. Aquilo que não possuía peso passou a existir um peso espiritual. O campo espiritual é aberto sobre a vida de Adão nesse momento. Até esse ponto a inocência dele estava preservada. Até esse ponto a consciência dele não estava pecaminosa. Neste momento a inocência de Adão foi violada. É quando Deus pergunta: Adão, quem disse a você que você estava nu? Por acaso comeste do fruto da árvore ao qual eu disse que não deverias comer? Essa história reflete a culpabilidade do homem
e a entrada do homem no campo espiritual. Porque nesse momento, a carne se tornou mais importante do que o espírito. A obra da carne, nesse instante, suplantou a obra espiritual. É o momento em que os olhos do homem é fechado para o campo espiritual. Até esse instante, os olhos dos homens eram abertos, mas ao conhecer o pecado, o campo espiritual se tornou limitado ao homem. Qual é o atributo que Deus usa para o pecado de Adão? A Bíblia diz que Deus então vestiu o homem com peles de animal. Aí está o sangue. A moeda do mundo espiritual. Por quê? Porque para que Deus cobrisse o homem com peles de animal, um animal precisou ser sacrificado. Então, um animal morreu para cobrir o pecado do homem. Você me entende? Diga amém. Um animal precisou ser sacrificado para que a exposição da nudez do homem, para que o pecado do homem fosse coberto. É nesse momento que nasce o plano de Jesus. Por quê? Vamos sugerir ou supor que esse animal fosse um cordeiro. É uma sugestão. Então, quando Adão pecou, por sugestão, um cordeiro foi sacrificado para cobrir o seu pecado. Um preço de sangue foi utilizado para que o pecado do homem fosse coberto. Nesse momento existe a representação de Jesus na história. Desde o Gênesis, ele estava lá. Desde o início de tudo, Jesus estava lá. O plano de redenção da humanidade nasce exatamente no momento em que o pecado entra. É nesse instante que Jesus é revelado a nós. O preço do sangue foi utilizado. Em outras passagens bíblicas, o sangue, ele é atribuído no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer, do momento em que os egípcios buscam todos os primogênitos para que fossem mortos, porque havia uma profecia que um dos hebreus nasceria e que libertaria o seu povo da escravidão. Nesse momento, através de uma palavra, um anjo foi enviado e nos umbrais das portas das casas dos hebreus, o sangue foi espargido, passado, como pegar um pincel e purificar e passar sobre a porta. A porta que tivesse melada de sangue, o anjo da morte não entraria para matar aquele que ali estava. Então, apenas os hebreus foram poupados da morte dos primogênitos. Por quê? Porque Deus, ele protege aqueles que guardam a sua lei. Porque Deus protege aquele que guarda os seus estatutos. Nesse instante, é o momento em que o sangue é o sinal do preço. O sangue é um sinal enviado para o mundo espiritual, dizendo: o preço por esses aqui já foi pago, então mude a sua direção. Ei, o sangue de Jesus faz com que a atuação do diabo fuja da tua presença. O diabo não tem poder sobre a tua vida, porque o mundo espiritual reconhece que sobre você o Cordeiro de Deus já pagou o preço pelo teu pecado. Você pode celebrar por isso? Amém. Aleluia. Pois bem,
É por isso que Jesus é conhecido como o Cordeiro de Deus. Por quê? Durante todo o tempo da humanidade, um cordeiro era sacrificado, segundo a tradição judaica, para que o pecado da humanidade fosse encoberto. Não existia até então nenhuma manifestação divina que apropriasse a morte de um animal para tirar o pecado do mundo. Observe, em Adão, o pecado foi coberto pelas peles de animal, mas não foi retirado. Por quê? Porque o homem não voltou a ter inocência. A inocência não voltou. Deus, ele não apagou a memória continuou utilizada. Então, não é que haja esquecimento, simplesmente não existia autoridade, poder suficiente no sangue do animal para tirar o pecado. O mundo espiritual não aceitava então o sangue como suficiente para purificação, mas sim para expiação. Os pecados, eles passavam por um processo de expiação. É quando é encoberto no mundo espiritual a presença do sangue, não tira o pecado. O sangue, ele encobria o pecado. É como você levantar o tapete da sua casa e jogar a sujeira embaixo. Não existia poder para retirar o pecado do mundo. Como é que acontecia naquele tempo, pastor? Para o judeu, quando alguém cometia algum pecado, ele precisava ir até o sacerdote. E diante do sacerdote, ele se confessava. Diante do sacerdote, ele dizia qual foi a causa dos seus pecados, qual era a missão do sacerdote. O sacerdote lançava a sentença sobre aquele que era o pecador. Vá e traga um novilho, uma ovelha pura, sem mancha e sem mácula, para ser sacrificada no altar de sacrifício. O pecador então procurava a sua ovelha que fosse pura, sem mancha e sem mácula. Ou seja, precisava ser uma ovelha que não tivesse ainda gerado filhos, ou que tivesse tido relações com outros animais. Isso é sem mácula. Sem mancha é que ela não poderia ter nenhum tipo de defeito. Essa ovelha então era amarrada, entregue ao sacerdote. Quando o sacerdote recebia essa ovelha, lá em Jerusalém, ele passava pela porta das ovelhas e ia até os tanques dos alpendres que ficava atrás do templo. Ali ele lavava aquela ovelha, ele imolava aquela ovelha, estava ali sendo preparada para o sacrifício. No retorno, ele pegava aquela ovelha que já estava purificada e entregava novamente ao pecador. Esse pecador pegava a ovelha e colocava sobre o altar de sacrifício. No altar de sacrifício, a ovelha ficava olhando para cima, com os pés e as mãos amarradas, enquanto o sacerdote segurava a cabeça da ovelha e o corpo dela para cima. O pecador segurava a cabeça da ovelha, e o pecador precisava ficar olhando nos olhos da ovelha, segurando a cabeça, olhando nos olhos dela, enquanto o sacerdote vinha com um punhal, uma faca, e transpassava o pescoço da ovelha no altar de sacrifício. O pecador precisava ficar olhando nos olhos da ovelha até que aquela ovelha parasse de se bater e morresse. Por quê? Porque o pecador tinha que entender que quem deveria estar morrendo no lugar daquela ovelha era ele.
assim eram feitos os sacrifícios. É dessa forma que o sacrifício era simbolizado. Um cordeiro era morto para expiação do pecado. Mas aí chega João Batista no dia do batismo, daquele chamado de Yeshua HaMashiach. E quando ele se aproxima de João Batista, a Bíblia vai dizer que João tem a revelação: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é que ele está dizendo com isso? Essa vai ser a ovelha que vai pagar o preço pelo meio e pelo seu pecado. Alguém pagou o preço para que você tivesse direito à vida. Alguém pagou o preço para que você tivesse direito e acesso ao trono de Deus. Se você hoje tem acesso a Deus, é porque um dia Jesus pagou um preço por você. Celebre, por gentileza, isso. Nem todos conseguem ter revelações acerca do mundo espiritual. Eliseu possuía. Eliseu, ele conseguia ver o mundo espiritual. Ele tinha os seus olhos espirituais abertos. E eu quero relatar para você alguns detalhes aqui. O primeiro deles é que Eliseu, ele não era uma pessoa apenas que possuía visões, ou um homem de revelações. Porque nós confundimos muito os dons que Deus atribui ao homem. A Bíblia fala que a uns Deus deu o dom de profetizar. A outros o Senhor deu o dom de ter visões. A outros possui a revelação. O contexto da abertura dos olhos espirituais não tem nada a ver com isso. Porque mesmo aqueles que têm revelação não necessariamente têm os olhos espirituais abertos. São reveladas coisas específicas. Assim como aqueles que têm visões, também são reveladas coisas específicas. No texto em que lemos, a Bíblia deixa clara que Eliseu, ele possuía a abertura dos seus olhos espirituais. Eliseu, ele era filho de Safate, vindo de uma família muito rica. Ele é o sucessor de um grande profeta em Israel chamado Elias. Segundo a história, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 e 20, a família de Eliseu possuía 12 juntas de bois. Cada junta de boi corresponde a 10 bois para lavrar uma terra. Cada terra lavrada, uma junta de boi consegue lavrar 10 quilômetros de terra. Isso refere-se que a família de Eliseu possuía 12 juntas de boi. É só você fazer o cálculo para entender a quantidade de terra que eles possuíam para lavrar. Só tem junta de boi quem lavra a terra. Não necessariamente são criadores de gado. Junta de boi era utilizada para lavrar a terra. Isso está lá nos versículos 19 e 20 do livro de 1 Reis. Ele vivia em Abel-Meolá, que era próximo ao Vale do Jordão. Ele atuou durante o ano de 640 até 550 antes da vinda de Cristo. Eliseu, segundo a profecia, ele receberia de Elias uma porção dobrada do seu espírito. Ou seja, de tudo que Elias possuía, Eliseu ia até o dobro. Ou seja, algo a mais existiria na vida de Eliseu. E o que é esse algo a mais? A visão espiritual. Elias não possuía. Elias não possuía os olhos abertos para o mundo espiritual. Elias, ele possuía a revelação. Elias, ele recebia de Deus as visões. Mas Elias, em momento algum, nos deixa claro que possuía os olhos espirituais abertos. E os olhos espirituais abertos de Eliseu eram notórios. Ele viveu e profetizou e conviveu durante
o reinado do rei Acabe, no reino do norte de Israel. Aquele tempo, Israel, ele era dividida entre o reino do norte e o reino do sul. No reino do norte correspondia a Samaria e a Jerusalém. Todo o restante correspondia ao reino do sul. No reino do sul estava o rei Asa. O rei Asa, segundo o livro de 2 Crônicas, ele era um homem que tirou a idolatria de dentro dos santuários. O rei Asa era um homem que estava devolvendo a Israel, aos hebreus, aos judeus, o verdadeiro sentido daquilo que deve ser feito dentro das sinagogas. Qual era o sentido? A adoração somente a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Ele retira todas as estátuas de Baal, ele retira todos os deuses de Azera de dentro do templo. Retira as esculturas de imagem e destitui a sua mãe como rainha, porque ela estava levando a idolatria dentro do reino do sul de Israel. Já o reino do norte estava fazendo o inverso. Acabe casou-se com uma mulher tão endemoniada que não era nem os demônios que entravam nela, ela era que entrava nos demônios. Jezabel. Eu não sei se houve mulher mais satânica e permissiva às coisas das trevas como Jezabel. Uma mulher perversa, mas de semblante muito atraente. Ela era muito bonita aos olhos naturais, mas horrível aos olhos espirituais. É por isso que Deus não vê como o homem vê, porque o homem observa a aparência, mas Deus, Ele está olhando o que tem dentro do teu coração. Eliseu, ele é um profeta destemido. São 35 milagres que acontecem durante o seu período aqui na terra. Nenhum profeta profetizou mais do que Eliseu e viu acontecer. Pouco tempo antes do texto em que lemos, o general do rei da Síria havia sido curado de sua lepra, Naamã. Naquele tempo, os exércitos de Ben-Hadad, o rei da Síria, eram os mais poderosos que existiam. Ninguém conseguia suplantar os exércitos da Síria. Ben-Hadad II, filho, por consequentemente, de Ben-Hadad I, era um homem sanguinário que arrancava as cabeças dos seus oponentes, espetava em estacas na porta das cidades que ele conquistava. Sanguinário, perverso e temido. Lembro-me muito bem que quando Acabe recebe a carta vinda do rei da Síria, ainda não existia guerra, pedindo que o rei da Síria, que o rei de Israel, curasse Naamã de sua lepra. É o momento que o profeta se apresenta. Aí, o profeta se apresenta em dia de guerra. O profeta tem que estar pronto para dia de batalha. É o momento então que Eliseu se apresenta e fala assim: deixa que venha até mim. O profeta tem boca de autoridade para liberar a palavra. O profeta tem boca de autoridade para dar direção e destino. Respeite a autoridade que sai da boca do seu profeta. Naquele momento em que Eliseu é utilizado por Deus, ele libera a palavra sobre 7 mergulhos, que então aquele general Naamã deveria dar, e assim seria curado e purificado de sua lepra. Houve esse milagre, e assim aconteceu. Só que a intenção do rei da Síria era que desse errado, para que ele tivesse um motivo plausível para investir dentro de Samaria e dentro de Israel.
Só que o Senhor frustrou os planos do rei da Síria. Só que ele não desistiu. Sabe o que isso quer dizer? Que o inimigo, ele jamais vai desistir de tentar derrotar você. A intenção do diabo a cada dia é te enfraquecer. A postura que o mundo espiritual toma é para fragilizar as tuas forças. Mas aí é que entra o pacto do mundo espiritual sobre a tua vida. Existe um cordeiro que morreu em tua direção. Um cordeiro que morreu para que, enquanto o diabo arme, esse cordeiro te dê livramento. Enquanto o mundo espiritual, ele tenta suplantar a força sobre a tua vida, Deus, Ele me enviou Jesus para que o diabo não tivesse poder contra você. Você é obra da salvação de Cristo. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você pode dizer assim, amém? Louvado seja Deus. O rei da Síria se organiza. E ele começa então a armar estratégias para destruir e povoar Samaria. Porque ele povoando a capital e matando o seu rei, ele dominaria todo aquele povo. Para que um governo fosse estabelecido, o que é que tinha que acontecer? O rei tinha que ser morto. E toda a família real. Naquele tempo, o tempo da monarquia é assim. Quando um rei morre, o seu sucessor governa. Só que não havendo sucessor, o exército vencedor, por impiedade, governará. Essa era a intenção do rei da Síria, Ben-Hadad II. Ben-Hadad queria colocar a cabeça de Acabe em uma lança na frente da cidade, assim como de toda a sua descendência. Se tu fosse Acabe, tu tinha medo? O que é que fazia do exército da Síria o exército mais poderoso? Porque a Síria, o exército de Ben-Hadad, eles foram os primeiros a utilizar lanças de ferro em batalhas e estruturas de armadura. Lembre, Naamã possuía armadura. Aquela armadura de Naamã era de ferro. Eles utilizavam geralmente de couro de animais. Mas a Síria, ela foi a primeira a utilizar o ferro. Ou seja, flecha não fazia nem cosquinha em cima do ferro. Não perfurava. E o exército da Síria era mais poderoso. Porque as lanças, as flechas, possuíam ferro. O que tornou esse exército poderoso. E governou por muitos anos toda a região do Oriente Médio. A Síria era destemida como posteriormente a Babilônia foi. Nesse tempo, Ben-Hadad II escarnecia, subjugava e exterminava os seus exércitos oponentes. Ben-Hadad II, um homem devastador, estava agora cercando a Samaria para tentar dominá-la. E ele começou a fazer cercos. Só que o rei Ben-Hadad, dentro dos seus aposentos, ele tinha estratégias. Passava dentro do seu quarto as estratégias para os seus generais de exército. Só que o Deus de Israel revelava a Eliseu lá em Dotã. Eliseu estava em Dotã. E o rei Ben-Hadad na Síria estava tramando o contra-ataque contra Israel. Deus recebia aquilo que era revelado em secreto e expunha a Eliseu lá em Dotã. Ei, Deus vai trazer a revelação. O teu inimigo não vai derrotar você. O teu inimigo não vai suplantar as tuas forças. Ele vai tentar uma, vai tentar duas, vai tentar três. Ele pode tentar o tempo que quiser, quantas vezes ele quiser. Mas o
teu inimigo está debaixo dos pés daquele que venceu a morte. Ele não vai te derrotar. Aleluia! Você pode dizer amém? Aleluia! Existem pessoas que frequentemente são enfraquecidas porque elas são suprimidas pelas forças do diabo. O diabo, ele quer comprimir as tuas forças. O diabo, ele está com a intenção de enfraquecer você. É por isso que todo dia você recebe uma mensagem no WhatsApp que você não quer. É por isso que tem sempre pessoas que se levantam para derrotar você. Todo dia o teu inimigo vai tentar de alguma forma enfraquecer as tuas forças. Fala aí a guerra de vir para a igreja. Conta para mim. Mas você está aqui. Ele pensou que você não vinha, mas você está aqui. Ei, você não é qualquer um, não. Deus está trazendo a você a revelação daquilo que estão tramando contra você em secreto, para dizer: eu sou contigo e não abro mão de você. Enquanto o inimigo está travando para te matar, eu estou pronto para te proteger. Ele não vai derrotar você. Assim diz o Senhor. Você recebe essa palavra? Eu sinto Deus aqui, meu irmão. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Olha o livramento chegando aí. Aleluia. Eliseu não era qualquer um profeta. Eliseu, ele recebia revelação fresca, automática. Falou lá, ele revela aqui. Falou lá, ele revela aqui. Ouvidos espirituais, atentos, para discernir o que é a voz de Deus. Você possui isso? Cuidado para não confundir a voz de Deus com a voz do inimigo. Isso acontece. Porque tem gente te dando conselho parecendo que ajuda, mas é te levando para um calabouço sem fim. Quem são os teus conselheiros? Quem são as pessoas que você tem procurado conselhos? Para quem é que você tem levantado a tua voz? Quais são as pessoas que você tem conversado e pedido orientação? Já viu pedir conselho sobre adultério para um prostituto, para uma prostituta? Já viu pedir conselhos de vida equilibrada para quem é desequilibrado? Aonde isso vai dar certo? Sabe qual é o problema da ovelha? Só procura o pastor depois do problema. Pastor só é procurado na hora do problema. Depois que acontece. Se você não reconhece a boca de Deus que eu sou na tua vida, saia e procure um lugar para você ser escutado de verdade. Ninguém é obrigado aqui. Ou você me reconhece como seu sacerdote, ou procure um outro lugar para você congregar. Porque aqui Deus me levantou como profeta nesse lugar. Posso ouvir amém? Você de casa, diga amém, por favor. Amém. Para quem é que você tem emprestado a sua fala? Às vezes você está contando os seus sonhos para o teu inimigo. Às vezes você está contando os teus segredos para quem pode destruir você amanhã. Para de revelar aquilo que Deus mandou você esconder.
Para de trazer à luz aquilo que Deus disse, deixa em oculto, porque não é para ninguém saber. Guarda segredo daquilo que Deus te fala, porque se fosse para revelar uma multidão, Deus tinha levantado você no meio da multidão. Foi dentro do teu quarto que Ele disse, foi dentro do teu quarto que Ele revelou. Então para de trazer à luz aquilo que Deus em secreto disse a você. Aleluia, aleluia. Levanta a tua mão e glorifica Jesus nesse lugar. Glorifica Jesus nesse lugar. Caralamanás de briodosai, caralamanayanamanasara lamanahai debes, alamas, cheiralamandayanas. Você está sentindo Deus aqui, então dê glória. Se você está sentindo Deus aqui, diga aleluia. Se você está sentindo Deus nesse lugar, faça alguma coisa aqui. Ele está nesse lugar. Aleluia. Não deixe o mal suplantar a graça de Deus sobre você. Revelaram então o segredo. Ei, tem que ter um X9. Sempre tem, Léo. Aquele que é propagador da fofoca. Geralmente propagador de fofoca leva à morte. Ou morte de sonho, ou morte de projeto, ou morte de famílias. Todo fofoqueiro é enviado do diabo. Está ouvindo, fofoqueiro? Todo fofoqueiro é enviado do diabo. Chegaram para o rei da Síria e falou: é Eliseu. O problema está no homem de Deus. Está ficando normal isso. Culpar o sacerdote. Me empresta mais água, filho, por favor. O problema é do sacerdote Eliseu. Sabe de quem é a culpa, Peterson? É do profeta. Sabe quem é o culpado? É o profeta. É por conta do profeta que esse mal está chegando. A culpa é do sacerdote, a culpa é do profeta. A culpa é de Eliseu. Mas qual é a culpa de Eliseu? Receber a revelação de Deus. Sabe por que tem gente que não gosta de você? Simplesmente porque Deus te escolheu. Sabe por que tem gente que acusa você, Walter? Porque você está diferente. Porque você mudou. Sabe por que, Maís, as acusações? Porque você é especial demais para Deus. Sabe por que, Zana? Porque Ele disse: eu vou te tirar de lá para te trazer notoriedade aqui. Deus tirou você da comodidade para trazer você à exposição. Todo homem e mulher exposto recebe perseguição. Quer servir a Deus? Vai ter perseguição, Kio. E sabe onde é que começa a perseguição? Você persegue a você mesmo. Porque a sua carne é fraca. Ela nunca vai ser forte. Sempre vai ser carne. Quando beliscar, sempre vai doer. Se botar uma agulha, sempre vai machucar. Se levar um tapa, sempre vai doer. Mas enquanto a tua carne apanha, o teu espírito se fortalece. Enquanto a tua carne está apanhando, Deus está te levantando com mais força. E Ele não vai abrir mão de você. Aleluia. Ai daquele que se levanta contra ti. Ai daquele que levanta um braço contra aquele que Deus levantou. Ai daquele que levanta uma palavra contra aquele que Deus escolheu.
será subjugado como hostes do inferno, será atormentado por demônios e subjugado no Hades eterno. Não prevalecerão contra os escolhidos de Deus. Cuidado como você usa a sua voz, para quem você usa a sua voz, e o que você está sendo enviado do diabo para incriminar os escolhidos de Deus. Sabe qual foi sabe o que fez Eliseu? Deixa vir. Eu imagino um Eliseu gordinho aqui, igual eu. Final do ano eu estou trincado, né, Pierre? Nós dois. Ali, Marcelo está ali para me ajudar. Em nome de Jesus. Me ajuda, Pai. Eliseu era careca, por isso que eu raspei a cabeça. Eliseu tinha acabado de perder seu servo Geazi, porque tentou roubar. Aquilo que era do profeta. Não vou traduzir isso não, você já entendeu. Não tente tirar aquilo que Deus deu ao profeta. Não tente tomar aquilo que Deus entregou ao profeta. A lepra pode te alcançar. Existem pessoas leprosas justamente porque se levantaram contra você. Sabe onde é que está a lepra? Na alma. Sabe qual é a alegria dos invejosos, Emanuel? A destruição da tua família. Sabe o que é que os invejosos querem com tu, Gil? Que você desista. Mas você não vai desistir. Sabe por quê? Porque Deus escolheu você. E quando Deus escolhe alguém, o inferno pode se levantar. Ele está ali pronto para se proteger. E o inferno se levantou contra Eliseu. A Bíblia vai dizer que Ben-Hadad II enviou exércitos de poder, cavalos e cavaleiros, e cercaram Dotã. O servo de Eliseu, que ainda era inexperiente, estava começando, gente. A Bíblia não deu nem o nome dele. Novinho. Chega aquele menino, acorda de manhã para dar bom dia. Quando ele olha, o exército da Síria está cercando Dotã de todas as partes. Ele corre. Chega dentro da casa e fala: Eliseu, o que vai ser de nós agora? O que foi, menino? O exército de Ben-Hadad está cercando a cidade. Ele está cercando para nos matar. Ele quer a tua cabeça. Ele quer a tua morte. Eliseu ouvindo: o que mais? Ele quer que você seja destruído. O que mais? Ele quer que você não exista mais. Você não consegue ver? Ver o quê? Eu estou vendo o exército da Síria. Você não consegue ver. Você não está pronto ainda para isso, mas chegou a tua hora de ver. Deus vai te dar a visão daquilo que ninguém consegue ver. Deus vai te fazer enxergar a saída que ninguém consegue enxergar. Se eu fosse você, eu recebia isso aqui, viu? Deus vai te dar a visão daquilo que ninguém está conseguindo ver. A saída do teu problema está na visão de Deus e não naquilo que você consegue ver. A Bíblia vai dizer que Eliseu, então, chega para aquele servo dele e fala: você não consegue enxergar. Você não consegue observar aquilo que eu estou dizendo. A internet está pegando fogo aqui, gente. Meu Deus.
Aleluia. Tem até línguas estranhas aqui, ó. Labanabaxu. O povo está falando em línguas aqui na internet. Eu nunca vi isso, Valtinho. É muita glória, gente. Mas deixa o celular aí, não pega para ver não. Eles estão dando glória lá. Tem como dar glória aqui também, gente? Olha a gente glorificando aqui também. Olha aqui para mim. A primeira coisa que o servo de Eliseu enxerga é o exército inimigo. E a primeira coisa que Eliseu enxerga é o exército de Deus. A primeira coisa que aquele garoto enxerga é o problema. A primeira coisa que Eliseu enxerga é a solução do problema. Mas ele não conseguia ver, não é que ele não queria. Pode ser o teu problema. Você não está conseguindo enxergar. Mas Deus está aqui hoje falando através da minha vida para você, que hoje tem livramento de Deus. Amém ou não amém? Pedi para Marco pregar um pouquinho, não quis não. Sei por quê. Próxima vez vai ser MIB. Né, MIB? Pregando aqui com a gente. É glória. Vamos lá. Chega o momento do fim da mensagem, gente. A Bíblia vai dizer, lá no versículo 16... do capítulo 6 do livro de 2 Reis. Então respondeu Eliseu ao seu servo. Quem receber vai dizer amém. Não temas. Não tenha medo. Porque quem está conosco é muito maior do que quem está com eles. Eu vou repetir para você entender. Não tenha medo, porque quem está conosco é muito mais poderoso. É muito mais poderoso. É muito mais poderoso do que aqueles que estão com eles. O teu inimigo está achando que é forte. O teu inimigo está achando que vai derrotar você. Mas hoje os teus olhos espirituais estão sendo abertos. E um decreto de vitória está sendo liberado. Haverá vitória de Deus sobre essa causa. Haverá vitória de Deus sobre essa guerra. Haverá livramento de Deus sobre esse problema. Maior é aquele que está com você. Mas isso tudo depende de quem você vê primeiro, Bruno. O que é que você está enxergando? O problema ou o livramento? O que é que está vencendo a tua mente? É o problema ou o livramento? Se for o problema, abra a sua visão agora em nome de Jesus. Eu, como profeta sobre a tua vida, eu libero. A sua visão será aberta e você vai encontrar a saída que Deus está te entregando na tua mão hoje nesse lugar. O livramento está sendo liberado para a tua vida. E não haverá morte na tua casa. E não haverá tristeza nos teus sonhos. O livramento de Deus está te alcançando agora, pelo poder do nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Dê a mão à pessoa do seu lado e comece a orar por ela, por gentileza.
Comece a clamar a Deus pela vida dessa pessoa que está contigo. Talvez você não sabe o nome, você não precisa saber de nada. Você só precisa agora dizer: Deus, abre a visão. Abre a visão. Você pode dizer isso. Abre a visão. Seja profeta agora. Seja profeta na vida de alguém nessa hora. E diga: abra a visão. Que a visão seja aberta pelo poder que há no nome de Jesus. Que a visão seja aberta pelo poder que há no nome de Jesus. Seja profeta de Deus agora na vida de alguém. Seja profeta de Deus agora para liberar uma palavra de vida na vida de alguém. Você não vai morrer. Você não vai fraquejar. O inimigo não vai vencer. Existe um decreto de vida sobre a tua direção aqui agora. Oh, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar. Olha ele entrando na tua guerra aí agora. Olha isso. Que eu nunca desisto. Olha isso. De você, e se for glória, preciso, glória, 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 glória. eu entro no meio da guerra. Eu sinto a presença de Deus muito forte aqui. Eu sinto a presença de Deus muito forte aqui. De você, meu filho. Olha o livramento de Deus chegando aí. E se for preciso, aleluia, eu entro no meio aleluia, da guerra só pra te ajudar. Que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Mas em meio à batalha ele apareceu e deitou do meu lado. Receba essa palavra. Ajudou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu estava abatido, sangrando, com sede, com fome, com medo. Olha o livramento mas chegando ele aí. segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava, ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém olha vai só! desistir. Olha isso! E ele entrou na casa da oração. Olha isso! E dizendo assim: é o que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. O Senhor fala no meu coração aqui agora para fazermos um ato. O Senhor pede para que eu unja todos vocês hoje aqui com óleo. Vou pedir que toda a igreja venha aqui à frente agora, por favor. Fiquem diante do altar. Por gentileza, toda a igreja. Todos vocês, o máximo que puderem, fiquem próximos ao altar. O máximo que você puder, vem cá. Diaconia, todo mundo. Aleluia. Aleluia. Olha para mim para eu te falar aquilo que Deus revelou ao meu coração. Primeira coisa. Isso aqui é um altar. Sim ou não? E altar é lugar de quê?
De quê? Sacrifício. Sabe quem é o cordeiro hoje? Você. Você é o sacrifício. Sabe o que é que isso significa no mundo espiritual? Porque nós estamos falando sobre mundo espiritual, Cris. Para você viver o novo, o velho tem que morrer. Para um plano novo nascer, o plano antigo precisa deixar de existir. Aquilo que era motivo de morte, no altar se torna motivo de vida. Aquilo que era sinal de fracasso, no altar significa vitória. Porque quem acha que você está morrendo para renascer mais forte. Você está sendo sacrificado para levantar ainda mais forte. Existe uma unção de proteção do Senhor sobre a tua vida agora. Agora. Curva a tua cabeça e começa a orar pelo... Se você está enfrentando algum deserto na tua vida, você agora vai clamar pelo fim do teu deserto. Se você está enfrentando alguma luta agora, você vai clamar pelo fim dessa guerra. E você vai dizer para Deus: eu sou o sacrifício. Hoje eu me sacrifico por amor ao Senhor. Hoje eu me sacrifico por amor de Ti. Olha o problema indo embora agora. Eu, como sacerdote, eu sou tomado pela boca de Deus para dizer que existe vida dentro de você, que existe graça de Deus dentro de você, e que não vai ter falência nos teus sonhos, e que não vai ter falência na história da tua vida. Haverá um novo decreto de Deus para que renasça algo novo com você. Deus está ressuscitando sonhos, Deus está ressuscitando projetos, Deus está ressuscitando famílias. Algo de Deus está nascendo. Eu profetizo vida de Deus na tua casa. Eu profetizo vida de Deus nos teus sonhos. Eu declaro vitória de Deus sobre a vida de todo aquele que crê. Não vai ter morte, haverá recomeço, haverá uma nova história, haverá um novo decreto, haverá um recomeço. Assim diz o Senhor: eu não te fiz a vida para te deixar morrer, eu não te trouxe a vida para te deixar fracassar. Eu recomeçarei a sua história. Levante suas mãos o mais alto que você puder e comece a adorar a Jesus. Comece a adorar o Cordeiro que foi sacrificado. Xaralamandas, Xaralamandaramandai, Erelebecomias. Glória, 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 glória. Você pode dar glória, glória, glória. Deixe suas mãos no alto em sinal de redenção. Você diz: eu me rendo. Você diz: eu não tenho força. Você diz: eu não consigo. E Ele te levanta. E Ele te levanta. É Ele quem te sustenta. Xaralamandai, Erelemicovias. Aleluia. 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 Você de casa vai recebendo também. Vai recebendo essa palavra você também. Morre um homem e nasce um profeta. Morre a carne e vivifica o espírito. Não sobreviverá a carne, mas o espírito vivificará. Não haverá morte, mas sim vida. A vida de Deus começa agora. Inicia um dom que homens buscam. Revelações jamais encontradas o Senhor te entregará. Ó filho de Adão, consumido pela carne, mas vivificado pelo Espírito. Não passarão dias
sem que eu fale contigo. Não passará mais um minuto sem que algo não te seja revelado, porque eu quero te usar sobre esse plano, para que o mundo espiritual seja revelado e que o recomeço de Deus seja estabelecido. Eu te levanto com a destra da minha mão. Não deixarei vacilantes os teus pés. Não deixarei fraquejar a tua integridade. Eu te levantarei, ó filho de Adão. Não cessará a tua boca. O pranto estará, mas era choro de alegria. Fortalece a tua carne e vivificará o teu espírito com a morte do teu corpo e a vida que nasce através do Espírito. Não submergirá uma palavra sequer que saia da minha boca se não for Deus. La lamanda yere lebede kabiyo dosai, alamanda labaye kas tabiyo dosi de behai, loboko vio dosai de has. Será levantado um novo exército nesse lugar. Aleluia! Um exército faminto por almas, faminto por vidas. Esse é meu projeto para a casa da adoração. Aqui a morte da carne acontece e renasce a viva do Espírito. 2022, o ano da dupla honra. A minha geografia é território da promessa. Eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de passar, existe alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus? Me dê um sinal agora. Preciso de uma mão levantada para que eu possa identificar você. Se existe alguém em casa, você vai agora escrever: eu quero uma aliança com Jesus. Pai, pelo nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja com toda sorte de bênção, na certeza que o guarda de Israel nos protege das ciladas do inimigo. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus filhos. Obrigado, Pai. Obrigado por Pierre na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas minhas ovelhas. Obrigado pela vida do meu irmão, Pai. Obrigado pela vida do meu tio, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite. E para cada um que aqui esteve hoje, ainda nessa semana, abre uma porta impossível. Para todos que aconteceram e acompanharam a transmissão, para que fique registrado esse dia e que jamais seja esquecido da nossa história. Abre uma porta impossível, Pai. Impossível. Para que sejamos testemunho daquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus.